Bom dia! Hoje é quarta-feira, 18 de outubro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos falar sobre comércio eletrônico, fraudes no meio digital, crimes cibernéticos e muito mais. Para tratar dos assuntos, o Bom Dia Baixada recebe Valéria Reani, presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Santos. Valéria, muito obrigado pela tua participação, muito bom dia. Obrigada pelo teu convite, Nathalie. Estar aqui com você é um prazer. E também o coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma. Rafael, muito obrigado pela tua participação, bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite, sempre uma honra participar. E a partir de agora, você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde a gente também já está ao vivo. Eu começo o nosso bate-papo com a seguinte pergunta: comércio eletrônico é seguro? Olha, a compra presencial é segura? Essas relações implicam em risco? Sempre há um risco, não é? A questão é justamente verificar qual o risco que se corre, não é? E quais as providências que podem ser adotadas, devem ser tomadas para evitar esse risco, minorar esse risco e não implicar em prejuízo nessas relações. Então, o comércio eletrônico é seguro ou pode ser seguro de acordo com a postura adotada, no meu caso, aqui falando pelos consumidores, né, para aqueles que participam na rede para aquisição de produtos, contratação de serviços, mediante algumas cautelas, algumas providências que vão, obviamente, impactar e minorar o risco que se corre, porque, assim como no mundo real e no mundo físico, existem golpes, crimes, o que não é diferente também no mundo digital. O comércio eletrônico é um caminho sem volta, Sem né, volta. Valéria? Tecnologia. E a facilidade que ele oferece de você comprar um produto com um clique aumenta muito o número de pessoas que estão entrando neste setor, vamos dizer, que eu acho que é um novo setor da economia. Sim. É seguro? Você concorda com o Rafael quando ele coloca que é preciso, assim como no mundo real, tomar alguns cuidados? Algumas cautelas. Não, concordo plenamente. Tudo que acontece no mundo real acontece igualmente no mundo virtual. E toda a legislação que se aplica no mundo real também se aplica no mundo virtual. O que muda é o meio, né? O meio através do qual você compra. Então, se você faz uma compra no mundo real e você sofre tem algum incidente, algum conflito, você vai tomar uma providência através do Procon ou através de um advogado. Da mesma maneira, no mundo virtual. Tem que sim haver algumas implicâncias, principalmente no que diz respeito à conduta dos empresários. A legislação do e-commerce, ela é boa? Ela é satisfatória? Então, veja, o Brasil... Que rege, né, esse comércio? No Brasil, eu cheguei ontem até dar mais ou menos um en passant, nós temos mais de 50 leis, né, que regem alguma coisa que lida com o comércio, né? Então, falta de lei é que não é, né? A questão é a aplicação dessa lei, né? E o que eu costumo dizer, a conduta empresarial, a conduta corporativa, hoje em dia, no mundo que nós vivemos, na crise que nós passamos, por incrível que pareça, é um fator diferencial a credibilidade de você acreditar naquela empresa, né? A honestidade, que deveria ser uma coisa natural, né? Hoje em dia ela parece que é um diferencial. Uma exceção, né? Eu não vou citar certas empresas, mas todo mundo conhece as empresas que hoje estão tentando se reerguer, né? Então, toda essa questão que envolve agregar um jurídico na empresa, as empresas estão tendo essa visão, né? O que torna a empresa com credibilidade. E responsável, né? E com uso, exatamente, com a responsabilidade, o acompanhamento, né? Rafael, logo mais a gente vai ter a Black Friday, Isso. né? Que é... Estamos atentos. Exatamente. E o Procon, inclusive, ampliou a sua atenção a essa atividade justamente para
minimizar ou tentar impedir algumas ações lesivas ao consumidor, não é mesmo? Perfeito, é exatamente isso. Desde 2013, o Procon Santos vem fazendo um monitoramento, vamos dizer assim, das grandes redes que participam no comércio aqui físico, presencial, porque a questão do comércio eletrônico na Black Friday fica a cargo da Fundação Procon do Estado de São Paulo, que tem uma área própria, especializada para monitorar os sites, até porque esses sites eles não fazem a disponibilização ou a compra e venda do item apenas em Santos, né? Então, como atinge todo o Brasil, mas enfim, a fundação tem alcance em todo o estado, ela fica encarregada do e-commerce. E os PROCONs municipais de cuidar ou monitorar, enfim, tratar da Black Friday em relação às compras físicas. Desde 2013 estamos fazendo isso, na verdade contando, como sempre, também com o auxílio do consumidor, que é nosso aliado, né? O papel do PROCON, obviamente, não substitui as providências que ficam a cargo do consumidor. Ele, mais do que ninguém, mais do que a gente, sabe exatamente qual é o produto que ele pretende adquirir, qual é a média de preço praticada, para que ele fique atento e veja justamente se no dia da Black Friday aquele produto não sofreu um aumento... Um aumento irreal para também se considerar um desconto irreal. Esse ano a nossa meta é de planilhar 500 itens. Ano passado, se eu não estou enganado, ficamos em 200, 220, então a gente mais que dobrou a meta justamente para aumentar essa proteção ao consumidor, mas é claro, o consumidor tem que fazer a lição de casa, o dever de verificar já desde agora qual é a média praticada do preço do produto que ele pretende adquirir na Black Friday, porque podemos ter eventualmente bons negócios sendo realizados, feitos, concretizados aí no dia 24 de novembro. Do ponto de vista de comércio eletrônico, o Procon Santos recebe muitas reclamações? Quais são as principais empresas? As principais empresas? Quer que eu fale os nomes? Por favor, as campeãs. A gente tem o conglomerado da B2W, que pega Ponto Frio, Americanas.com, Bahia, enfim, Extra.com. Essas lideram, não é, o ranking de reclamações, ao menos no Procon, justamente porque a quantidade de consumidores que ela alcança acaba fazendo também com que ela tenha um número maior de reclamações. A gente não mensura apenas o número de reclamação, mas o que nos interessa tanto quanto é o número ou o percentual de resolutividade dessas reclamações entrantes, vamos dizer assim. Então, esse índice de resolutividade nesse setor, nesse segmento do comércio eletrônico, oscila bastante, porque ora as empresas têm uma política mais proativa e favorável ao consumidor, ora elas têm uma outra conduta, não se sabe por quê. Exatamente. Não é uma a gente teve, só para ilustrar aqui para o telespectador acompanhar, mas coisa de, sei lá, uns 6, 7 meses atrás, talvez um pouco mais até, uma dessas empresas fazendo quase que uma captação de recursos no mercado, porque ela vendia sabidamente produtos que ela não tinha em estoque, não é? E isso fazia com que o consumidor demandasse, via de regra, nos PROCONs, alguns também já no judiciário, também via de regra no juizado especial, e depois de 30, 40, 50 dias, entre o registro da reclamação, a designação de audiência, nossa pauta de audiência aqui está muito enxuta, 20 dias a gente marca, mas desde o fato chegar ao PROCON até a data da audiência, em média, a gente pode colocar em uns 40, 50 dias, não é? E nesse período que fazia a empresa, trabalhava com o dinheiro do consumidor e depois a audiência devolvia, né? Então era quase que uma captação ali desse valor para depois devolver, porque não tinha mesmo o produto, né? Então acabava, de certa forma, reparando, digamos assim, a lesão, mas não é uma conduta que a gente pode esperar ou validar da empresa, não é? Além disso, a gente tem produtos que não são entregues na data. O que acontece, por exemplo, essa é uma grande dúvida, porque não é incomum essas lojas de e-commerce oferecerem produtos e quando você clica na hora que você vai concluir a venda, ele mostra que o fornecedor não é ele mostra que o fornecedor é uma outra loja. Então, quer dizer, você compra em uma, mas você vai receber da outra e corre o risco de não receber. O que pode acontecer com a empresa se ela não entregar ou se o produto vier quebrado, por exemplo? O que pode acontecer? A empresa, ela tem responsabilidade? Sem dúvida que tem, não é? Na verdade, a gente fala aí dos shoppings virtuais, não é? Que eles dizem dos sites
que permitem como se fosse essa locação de espaço, enfim, mas trabalhando também em parceria. Não é? O Código de Defesa do Consumidor é bom nesse aspecto porque ele trabalha a solidariedade de todos aqueles que participam do mercado de consumo. O artigo 7º, se eu não me engano, do Código fala isso, de tal modo que acaba salvaguardando os interesses e os direitos dos consumidores. Nós temos várias situações nesse aspecto, né? Aliás, o decreto de 2013, se não me falha a memória, é o 7962 de 2013, isso, do dia 15 de março, que é o Dia Mundial do Consumidor, e foi uma boa medida, digamos assim, isso que foi feito naquele ano, não é? Ele traz uma série de regrinhas e uma série de requisitos para tentar proteger o consumidor e, de certa forma, blindá-lo, vamos colocar assim, nesse mercado eletrônico. Não é? Dentre as muitas providências que lá se trata, uma delas diz expressamente em relação aos termos da oferta. Aí há informação relacionada não só ao preço, que já é sabido, mas ao prazo de entrega. Não é? A eventuais acréscimos com seguros, com frete, porque às vezes o frete não tem preço, porque já está embutido o custo. Exato. Não é? Ou porque tem algum seguro e o consumidor opta se ele quer ou não a contratação, mas a questão do prazo é importante. O PROCON, em relação ao prazo, pouco pode fazer. Por quê? Porque no PROCON nós não trabalhamos dano moral. E há uma corrente no judiciário, infelizmente, na minha concepção, não é majoritária, não é? Mas há vozes no judiciário que firmam e formam jurisprudência nesse sentido, reconhecendo a ocorrência de dano moral quando esse prazo não é observado, sobretudo em datas comemorativas, né? Então Natal, Dia das Crianças, Dia das Mães. Às vezes você compra com muita antecedência, Nathalie, o produto, já sabe, sei lá, o fornecedor informa no site que o produto chegará até o dia 5 de outubro, 7 de outubro, bom, para o dia 12 tem bastante, não é? Tem bastante prazo, bastante dias e não chega. Então isso causa uma frustração de tal modo que você consegue pleitear essa verba. Agora não via PROCON, porque na esfera administrativa esse dano não está dentro da nossa área de competência, mas muitas ações nos juizados especiais pleiteiam essa reparação e muitas delas são exitosas porque de fato a gente não pode relegar essa situação a um mero dissabor, um simples aborrecimento, alguma coisa da vida moderna. Não, basta nós nos colocarmos no lugar da do pessoa, consumidor frustrado e claro, muitas das vezes, nesse caso, até da criança que é consumidora e hipossuficiente e vulnerável, além do consumidor padrão, para reconhecer realmente que aquele dano atinge o espectro mais íntimo da pessoa. Valéria, quando a gente fala dessas empresas que o Rafael citou, a gente está falando de grandes redes, né? Sim. Essas grandes redes, elas contam ou se preocupam em ter profissionais qualificados dentro do campo jurídico delas, porque se a gente tem advogados especialistas, a gente tem uma política comum de resposta ao consumidor, que é o que o Rafael está dizendo. Ora eles dão uma resposta rápida, ora eles não dão uma resposta rápida. Quando existe um corpo jurídico, há uma linha só a ser seguida, né? Exatamente. É interessante você ter feito essa pergunta, porque quando se fala em direito do consumidor, já me falaram, ninguém fala do direito do fornecedor, né? Que seria o empresário, que seria aquele que é o lojista físico ou o que tem site, né? Então, veja, como eu já havia dito, esse diferencial de ser transparente, de ter uma governança, de ter uma gestão de risco é fundamental. E por trás de tudo isso existe uma equipe de especialistas na área de direito digital que cuida especificamente disso para prevenir, para que a empresa tenha uma postura transparente e daí, por conta do seu não haver até as reclamações nos sites próprios, que é o Reclama Aqui, que tem até ranking, né? Exato. E são sites que as pessoas, que eu indico até que procurem para a segurança da compra. Então, esses profissionais que são especialistas, eu, por exemplo, sou uma especialista na área de direito digital, a gente faz o quê? A gente preza pela prevenção, né? Pelas condutas e pelo que a gente costuma dizer a palavra... Para evitar o dano, né? Costuma dizer a palavra que está na moda, compliance, mas estar em conformidade com a legislação de acordo com o modelo de negócio daquela empresa, né? De forma tal que aquela empresa, quando você ouve falar no nome... Você, com a tua experiência, os empresários, eles conhecem
esse modelo e essas regras que precisam ser seguidas ou muitas vezes desconhecem? Então, veja, às vezes existe aquela empresa que usa de má fé, né, que é quando a gente fala que há as fraudes e tal, ou realmente existe aquelas empresas que estão iniciando, que hoje se chama startup, por exemplo, né, e elas querem realmente estar em conformidade. Então, ela precisa estar amparada, ela precisa ter assessoria desse jurídico especialista. Ao ter esse jurídico especialista, ela já vai começar certo. Começar certo. Né? Então, ela não tem tendência em causar fraude, em colocar coisa que não pode. Em especial, por exemplo, o Rafael fala muito em fornecedor, em entrega quebrada. Na minha área, nós não falamos de coisa quebrada, porque nós lidamos com download. Sim. Então, eu faço uma compra de um vídeo, um software, fazendo um download. Então, eu não tenho um fornecedor. Então, como que eu vou ter a credibilidade daquele site? Né? Então, tem que haver realmente um corpo especializado nessa área que hoje é a tendência. Tudo é tecnológico. Então, não existindo o fornecedor, como é que fica essa minha garantia? Né? Com quem eu vou falar? Né? Geralmente não se fala. Então, você tem que ter tem que ter uma segurança. Então, hoje nós baixamos, por exemplo, nós estamos com uma questão, baixamos um filme no Netflix. Sim. Recentemente estava assistindo, o filme parou no meio do caminho. A quem eu me dirijo? Quer dizer, as pessoas têm que ter essa noção. A quem eu me dirijo? Naquele momento, lá tranquilo, num sábado, comendo uma pipoquinha, né? E assistindo Netflix, você pagou 10, 12, R$19. Exato. É um fornecimento, só que para quem que você vai questionar? Né? Então, muitas vezes, eu não sei se você já teve algum caso desse sentido, né? Mas tem que ter esse canal. Até a própria legislação fala, né? Que deve haver, nos contratos, que acho que a gente vai falar mais adiante, tem que estar muito claro esse o canal estilo de negócio. Esse canal de atendimento, ele é obrigatório? Sim, ele é obrigatório. Está previsto em lei, tem que estar bem claro. Hoje nós temos diversas empresas que não têm uma pessoa física, é uma pessoa jurídica. Por exemplo, uma conta digital. Sim. Uma conta digital, você não lida com a pessoa, você lida, ela já é digital, né? Justamente para questões, para resolver justamente pagamentos, boletos, e viabiliza, sim, além de ser tecnológico, o custo é mais barato. Bem mais barato. Do que uma taxa bancária, né? Sim. Então, tudo isso aí é para chegar, para viabilizar os novos modelos de negócio. E as empresas, elas estão cientes de que elas precisam de um corpo jurídico ou ainda não? Não, elas já começam a estar cientes, mas é sempre bom, elas ficam um pouco perdidas quem procurar. Né? Porque é diferente você procurar um advogado e você procurar alguém que está diretamente focado nisso. Porque a legislação setorial está aí e o especialista em direito digital, ele lida com toda a legislação que já está aí. Né? Agora, tem coisas que ainda estão por vir. Né? Por exemplo, a questão da legislação do Bitcoin, né? Da moeda virtual. Das fintechs, que a gente vai falar mais para frente. Vamos falar mais para frente, mas é legislação pontual, porque na época que foi criado o Código Civil, o Código Penal, e tudo isso ninguém pensou em Bitcoin. Né? Então, quando a pessoa fala que a internet é uma terra sem lei, não é terra sem lei. Está cheio de legislação setorial aí que todo mundo está vendo que dá para aplicar. Então, se eu cometo uma difamação à sua frente, é uma difamação que já existia. Agora, se eu cometo uma difamação virtual, por meio virtual, ela não deixa de ser difamação porque está no meio virtual. Claro. Aliás, muito pior. O que poderia se pensar em mudança em termos de legislação seria no aumento da pena, na agravante, considerando que dissemina de uma tal forma muito maior do que aqui, que eu estaria difamando você na frente de 4 pessoas. E na internet eu estaria difamando, sei lá, para quantas pessoas que compartilham e que também são coautores nesse crime, né? No caso, seria e que muita gente não sabe, né? Exato. Quando a gente está na internet, e a gente vai falar sobre isso também durante o nosso programa, a gente precisa entender que a exposição da vida deve ser apenas na vida privada, offline, porque expor online, você perde muitas vezes o controle daquilo que você está divulgando. Sem dúvida, né? Eu não sei se a Vera compartilha do mesmo entendimento, mas tem uma ilustração que eu gosto bastante nessa parte, que nem é tanto a minha aí do direito eletrônico, direito digital, embora ele acabe, né, interagindo com o direito do consumidor. E aqui a gente já vê então essa especialização que a Vera falou, não é que nem um médico que tem... Perdão, Valéria.
na medicina a gente tem a especialização, aqui também, de você picar papel na janela, na ventania, e depois você não recolhe mais, não é? Então, a mesma coisa, quando você faz isso no meio digital, na rede, você não consegue depois recuperar e recolher isso, né? Quer dizer, a gente vê inclusive de casos famosos de atrizes, jogadores, etc, que tiveram vídeos, etc, sei lá, né? Como dizem nudes, enfim, caíram na rede. Por mais que você tenha ordem judicial daqui, dali, faça, é uma coisa quase... O estrago já foi feito. Exatamente, né? A gente vê e sabe disso e acontece, então, a rede digital com essa questão da privacidade é quase que uma coisa, né, incompatível ali, mas justamente essa ilustração me deixa bem claro como seria, né? Quer dizer, você vai na janela, tá ventando, você pica papel e você não consegue recolher. Na rede é mais ou menos isso. Não sei então se a Valéria compartilha desse entendimento ou não. Porque pegando esse gancho, não sei se a gente vai para um intervalo. A gente vai para o intervalo, porque o pessoal já disse aqui, você estourou 2 minutos. Eu sempre estouro. Sempre quando a gente vem, a gente estoura o tempo. Então pega o gancho da privacidade. Pronto. Agora são 3 minutos, Alex, você está me falando. A gente vai para um rápido intervalo e volta. Pronto. E compensa no próximo bloco. Até mais. E abrimos o segundo bloco, dando espaço para as notícias da região. O transporte por hidrovia é apontado por especialistas como alternativa para aliviar o trânsito nas estradas, ruas e avenidas. Esse tema foi debatido em um seminário em Santos. Veja só. Mares e rios podem ser o caminho para diminuir o fluxo de veículos de médio e grande portes nas rodovias da região. A expectativa para um futuro próximo é transportar passageiros e cargas por águas que interligam as cidades da Baixada Santista. Para tirar a ideia do papel e integrar os órgãos responsáveis, a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos realiza desde 2012 o seminário Hidrovia Já. Especialistas da Baixada Santista, autoridades portuárias e representantes dos portos de Santos e São Sebastião debateram neste seminário as possibilidades do transporte hidroviário. A Hidrovias Passageiros, ela deve caminhar para ser o grande integrador da região metropolitana. E para Hidrovias Cargas, ela deve incentivar os terminais bimodais, trimodais, para dispersar o fluxo, porque em outro sentido, os caminhões vão congestionar e os caminhões vão ter muita dificuldade em se locomover. Então a hidrovia ela vem desafogar os caminhões, o sistema rodoviário, e permitir que eles tenham uma melhor eficiência. Na região temos 200 quilômetros aproximadamente de vias navegáveis, dos quais 35 apresentam condições com pouca intervenção para a navegabilidade. O grande problema é que ao longo da história, as rodovias e ferrovias foram projetadas sem pensar no transporte hidroviário de cargas. Então a gente tem problemas com a altura das pontes. As barcaças não conseguem passar. Seria possível atender São Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga e Cubatão, utilizando o transporte hidroviário. Com velocidade maior, conforto, sem riscos de congestionamento. Haveria só a necessidade de alguns ajustes perante a Capitania dos Portos e a Codesp com relação à velocidade que poderia ser praticada dentro do canal do estuário. O novo acesso do Porto de Santos em soluções hidroviárias foi tema da primeira palestra. Um dos diretores da Codesp ressaltou que já foi dado o sinal verde para o investimento dos terminais para o início desse tipo de transporte. Nós estamos na fase final do regramento, que depende agora da última parte, que é justamente a definição quanto à tarifa. E normalmente tarifa é atribuição da ANTAQ, mas nesse caso específico, a ANTAQ, junto com a autoridade portuária, está estudando de que forma vai ser estabelecida a cobrança de tarifas. O estudo existe, só que ele precisa de uma continuidade agora, e essa continuidade envolve estudos relativos a licenciamento ambiental, onde seriam implantados os terminais intermodais. Existem 11 possíveis terminais ou paradas previstos no estudo feito pelo IPT, através do DH, do Departamento Hidroviário. Então, hoje, a nossa necessidade é chegar junto ao governo do Estado, obter essa verba para a continuidade desses estudos
e também para que seja definido, aí já é um pleito do próprio Departamento Hidroviário, quem seria o gestor do sistema. A programação do 5º Seminário Hidrovia Já incluiu 10 palestras. A Universidade Santa Cecília é uma das apoiadoras do evento. O professor Áureo Pascoaleto representou as faculdades de engenharia da Unisanta. Esse tipo de discussão técnica isenta e realmente focada no bem-estar da nossa sociedade, ela tem tudo a ver com a nossa prática de ensino. Tá certo? Aquilo que a gente transmite aos nossos alunos da engenharia civil, da engenharia mecânica, da engenharia de produção, todas as áreas, tá certo? Tem muito a ver com esse local, essa casa, esse tipo de discussão que realmente contribui para a nossa sociedade. Como eu sempre digo aqui nas sextas-feiras, quando a gente discute a nossa questão portuária, o país fez, há décadas atrás, a opção por ser um país rodoviarista. No entanto, nos dias atuais, é preciso pensar na integração dos modais. Hoje, só o rodoviarista não suporta e não sustenta a nossa riqueza. A gente precisa, a hidrovia é, sim, um modal adequado, especialmente aqui na nossa região, e que as nossas autoridades, é bom quando a gente vê um seminário desse tipo, porque a gente vê integrado sociedade civil, né, iniciativa privada e poder público olhando para o mesmo problema. E aí a gente vê a esperança de que, de fato, a gente comece um processo de integração dos modais aqui na nossa região. E voltamos com o nosso tema central. Hoje falamos sobre comércio eletrônico. Na bancada, Valéria Reane, presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Santos, e o coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma. Você pode participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela, daqui a pouquinho já entrou, e também pela nossa fanpage, onde estamos ao vivo desde as 8 horas da manhã. Valéria, eu quero voltar com você. Existe o Mercado Livre. Hoje é uma referência quando você procura alguns produtos, né? Sim. E é uma referência de um ambiente seguro para você fazer compras. Isso tem muito a ver com a questão da estrutura que está por trás dessa empresa? Completamente. Eu não vou citar nomes aqui, mas eu conheço o corpo jurídico que presta essa consultoria e essa assistência para o Mercado Livre, que fez do Mercado Livre o que ele é hoje. Né, que você mesmo falou. Inclusive, eu até comentei com eles, esses meus colegas, falei, vou citar a relevância do comportamento e das orientações da consultoria e assessoria que eles têm desde o início até então, que fez do Mercado Livre um mercado de credibilidade. Né? É real, como você comentou, é o Mercado Livre. Quer dizer, falando no Mercado Livre, a pessoa não tem preocupação. Sim, né? Não é assim? Por que não tem preocupação? Porque é aquela preocupação do preventivo, para mitigar o judicial, para mitigar as questões que vão para o PROCON ou para o especializado. De que forma? Fazendo a gestão jurídica e dividida no compliance, estar em conformidade com a legislação de acordo com o modelo de negócio, a gestão de riscos e contendo a mitigação, fazendo a mitigação. Rafael, quando você, como coordenador do PROCON, as pessoas, o consumidor, ele quando vai se aventurar ou vai fazer uma compra, enfim, no comércio virtual, você percebe que ele sabe o risco que ele corre, que ele se previne, que ele toma as atitudes, né? Ou ainda não? O consumidor ainda também tem que aprender a buscar mais informações sobre o mercado que ele está se aventurando? Olha, informação nunca é demais, não é? Então, quanto mais ele puder se apropriar de informação, melhor para ele, não é? Há perfis e perfis de consumidores, não é? Então, aqueles que estão mais familiarizados com o ambiente digital, com o meio eletrônico, a gente vê isso, inclusive, nas demandas e nas reclamações que chegam no PROCON, porque o PROCON de Santos também tem essa interação virtual, não é? Nós temos aqui o site do PROCON, que registra desde 2014, desde 2015, março de 2015, as reclamações através da internet, então reclamações remotas dos consumidores.
sem a necessidade de ir fisicamente ao Poupa Tempo e desde 2016 através do aplicativo do Procon, que também permite esse registro remoto das reclamações. Estes consumidores, sem dúvida, estão habituados e familiarizados no meio digital. Há outros consumidores que têm uma dificuldade maior, até pela pouca interação e pouco contato com esse modelo de negócio, com esse meio digital que se coloca, não é? Algumas dicas que são bem simples e que podem fazer toda a diferença auxiliam o consumidor, não é? A Valéria comentou da questão dos sites e até do Reclame Aqui. Eu, diferentemente do que grande parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor pensa a respeito do Reclame Aqui, eu acho que ele nos auxilia muito, não é? Claro. Então, toda ajuda é bem-vinda. Alguns PROCONs, o pessoal de PROCON é reticente ao Reclame Aqui. Eu não vejo desse modo, não. Pelo contrário, eles atuam numa outra área que o PROCON não tem nem perna, fôlego para fazer. Sem dúvida. Então, é uma ajuda bem-vinda. E o consumidor pode, por exemplo, verificar no Reclame Aqui qual é a reputação do site ou da empresa que ele pretende transacionar, que ele pretende negociar. Porque se a reputação ali não é boa, é só o consumidor fazer uma conta ali ou pensar alguma coisa do que aconteceria no dia a dia ou no meio físico, para a gente tentar ilustrar bem. Esse camarada não respondeu e não respeitou tantas pessoas que geraram aquele número infinito de reclamações, por que ele vai respeitar a sua? Não é? Por que ele vai atender a sua? E a Fundação Procon do Estado de São Paulo, logo na página de entrada tem um ícone ali que fala dos sites não recomendáveis. Tem quase 300 sites que não são recomendáveis e que, por estarem lá, já foram, obviamente, objeto de apuração, averiguação, investigação e que já causaram algum tipo de dano, prejuízo, problema ao consumidor. Então, duas providências muito básicas e pontuais na rede, já que o consumidor tem essa tendência de compra eletrônica, podem fazer com que ele se livre de um problema, né? Evite um problema futuro. Olha lá no Reclame Aqui qual é a reputação da empresa, vai no site do Procon, da Fundação Procon, pode ser pelo site do Procon Santos também, que te direciona para lá, e você vai ver se aquele site, se aquela loja virtual estiver nesse cadastro, vamos dizer assim, de 300 sites não recomendáveis. Não insista. Fuja, exatamente, não insista. Você está tendo todas as chances para evitar um belo problema. Depois, você vem reclamar conosco, a gente vai resolver. Mas se você puder já evitar, evite, é melhor. De cabeça. Valéria, os contratos digitais, eles têm validade? Eles são confiáveis? Contratos digitais, Veja, vamos fazer... Por exemplo, e eu te dou um exemplo, os aplicativos. A gente hoje é muito comum quem tem um celular baixar aplicativo. Vou dar o exemplo do aplicativo de transporte Uber, né? E quando você baixa, você tem que dar um aceite. Aceite as condições do nosso contrato. Quando você atualiza, muitas vezes, ou o teu aparelho sofre uma atualização, você recebe, inclusive, uma mensagem: olha, o nosso contrato sofreu também uma atualização. Para continuar usando, aceite a nova versão. Esses contratos, eles têm validade jurídica? Tem validade jurídica. Por quê? Por que tem validade jurídica? Considerando que o lado de lá é um aplicativo, né? Então eles têm que colocar as regras de uso daquele aplicativo, né? Aí a pessoa fala assim: mas se eu não puser aceito, eu não vou poder usar. É exatamente isso. Se você não colocar aceito, você não vai poder usar. A questão é, você leu? Essa é a grande questão. O brasileiro não gosta, não costuma ler. Você não é obrigado. Você não é obrigado a usar. Aí você vai falar, mas o que pode conter? Primeiro que o Uber ou o Waze, por exemplo, que eu duvido que aqui todos não usem o Waze, que ajuda muito. E você fica mal acostumado, porque depois você usa, você não deixa de usar. Quando ele não funciona, te frustra. Exato. Como é que está o trânsito agora? São aplicativos estrangeiros, né? Sim. É costume, principalmente nos Estados Unidos, os contratos serem muito longos, serem grandes. E tanto o norte-americano como o brasileiro tem preguiça de não ler, né? Sim. Então ele acaba dizendo: não, é um contrato, está tudo ok, aceito, né? A questão é, dentro desse contrato podem haver, tanto como na vida real como no mundo virtual, as cláusulas abusivas, né? Que a gente costuma dizer também cláusulas leoninas, né? Sim. A partir do momento que você deu o ok... Você aceitou. Você aceitou. Agora, não é questionável? Claro que é questionável. A questão é, se o aplicativo tiver sede territorial no Brasil, você tem condições de questioná-lo aqui. E se ele não tiver, né? Mas já existe uma legislação que obrigue? Não, o Brasil ainda está meio que engatinhando. Afinal de contas, nós temos 500 e alguns 17 anos, e a Europa tem quantos, né? Exato. Então, por exemplo, a questão de privacidade, que é um dos detalhes que você está
falando que é principal, nós não temos legislação. Né? Então, nesse ponto, nesse aspecto, o empresário, o empresariado, né, como é que ele lida, enquanto empresário, para o consumidor, com os dados desse consumidor, para que ele não possa futuramente ser vítima de um crime virtual. Exatamente, porque o dado foi passado, né? Então, essas questões que a gente costuma levantar. E chegamos ao último bloco, falando sobre um programa de reinserção social que é referência na capital e que agora deve acontecer em São Vicente, Guarujá, Bertioga, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. É o projeto Redução de Danos. Emoção de quem conseguiu vencer, mudou de vida e hoje é exemplo de superação. Graciana e Carlos Eduardo estão entre as 300 pessoas atendidas em São Paulo pelo programa Operação Trabalho desde 2014. Eu tenho 56 anos, eu comecei a usar drogas aos 18 anos e aos 25 anos eu conheci a pedra, aonde foi a perdição da minha vida, aonde eu perdi família, perdi casa, perdi dinheiro, perdi caráter, dignidade, perdi o amor à vida. Eu conheci a redução de danos em 2014 e para mim foi uma alavanca para sair da vida que eu levava. Entendeu? Eu comecei a trabalhar, eu varri a rua em São Paulo, lindo, gostoso. Aí eu arrumei, tinha casa para mim, tinha uma cama para mim dormir, tinha comida para mim comer, eu já não precisava estar na rua. Desde os meus 13 anos, que eu nunca tinha passado tanto tempo sem uso de drogas. Aí o programa, ele me capacitou para mim estar fazendo essa redução de danos. E comecei a ficar um dia, 2, uma semana, um mês, até que eu vi que era possível eu ficar mais um período longo sem uso de drogas. Foi o que aconteceu. O programa me ajudou nessa área. Ele me ofereceu primeiro moradia, uma assistência social, a saúde, também tive acesso a tudo isso aí quando eu estava em situação de rua, eu perdi tudo isso. 6 cidades da região já se comprometeram a fazer parte do programa. A iniciativa foi apresentada nesta oficina para funcionários da Guarda Municipal, Assistência Social e Secretaria do Trabalho de São Vicente. Que as cidades são muito próximas, né? Então é importante que, assim como outras políticas, essa também seja pensada de uma forma mais efetiva e, para isso, de forma metropolitana, integrada, para que haja uma efetividade que possa ter uma abrangência concreta, né? E que ele não mude de uma cidade, ou seja, recambiado, jogado numa cidade e que não vá ter esse suporte na cidade vizinha. O programa é administrado pela ADESAF, Associação de Desenvolvimento Econômico e Social às Famílias do Estado. O objetivo é provocar a integração de políticas públicas voltadas a pessoas em vulnerabilidade social aqui na região. Basicamente, é uma alternativa que não exige do paciente abstinência, porque as pessoas que estão normalmente em programas de redução de danos, elas são acompanhadas, são tratadas na sociedade. Então, ela não passa pelo isolamento de uma internação. E um dos componentes mais, que é todo o diferencial do programa de redução de danos que a ADESAF trabalha em São Paulo, é o componente do trabalho. Hoje estou aqui, trabalhando com uma nova família. Tenho um fruto do meu antigo casamento, que é meu filho, mas hoje eu tenho uma nova família, ganhei uma nova filha. Por sinal, ela tem meu nome, ó, pra você ver que Deus faz. Carlos, o nome dela. Eu digo que tá mais difícil agora do que quando eu estava em situação de rua, porque agora a gente tem as responsabilidades, pagar água, luz, telefone, aluguel, esse tipo de coisa. Mas, devido à condição que o programa me deu de reorganização, hoje eu me encontro apto a fazer tudo isso aí. Ele tem mais responsabilidade, mas certamente ele teve resgatado o que é mais importante para um ser humano: a sua condição de ser humano, a sua cidadania. A drogadição é um problema de saúde pública nacional. Não é a nossa região, não é o estado de São Paulo. O país precisa voltar os olhos para este problema. E esse programa é um programa, de fato, de muito sucesso. Pensar metropolitanamente o problema da drogadição, fazendo a integração de políticas públicas, pode ser o começo
de uma saída para este problema que, eu volto a dizer, atinge não só as cidades da região, como todo o país. E voltamos com os nossos convidados. Hoje o Bom Dia Baixada recebe Valéria Reane, presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Santos, e o coordenador do PROCON, Rafael Quaresma. Ainda dá tempo de você participar, o nosso WhatsApp é o 13988779496 e também estamos ao vivo pela nossa fanpage no Facebook. Eu quero abrir esse bloco falando sobre os crimes virtuais. A gente hoje, com aquilo que nós abordamos rapidamente no primeiro bloco, com essa liberalidade dentro da internet, nossas crianças e os nossos adolescentes, existe inclusive um dado da Unicef que mostra que uma em cada oito pessoas no mundo que usam a internet, uma pelo menos tem menos de 18 anos, né? E aqui no Brasil, a gente tem um dado ainda mais preocupante do volume de crianças e adolescentes que estão dentro desse mundo virtual. Como é que a gente consegue proteger, como é que a gente consegue orientar os pais e como é que a gente pode orientar, passar informação para essa criança, para esse adolescente, Valéria? Então, veja, a tecnologia ela está aí para ser utilizada e para nos servir, né? Então, é impossível algumas pessoas que digam proibir o uso de celular, proibir o uso de ferramentas tecnológicas, até dentro da escola, por exemplo, né? O que é preciso, a primeira coisa é os pais resgatar a responsabilidade que os pais têm sobre essas crianças, né? De monitorar e de orientar. E para que eles possam fazer isso, eles também são usuários, eles também têm que ter essa orientação. Então, quando a gente fala que o pai tem que orientar, dá um celular para o seu filho, que é o celular hoje em dia, mas não é nem um computador, ele tem que estar... É o tablet. Ele tem que estar monitorando. O que é monitorar? Até o Código Civil diz isso, que é a responsabilidade dos pais é monitorar. Então, o ECA também. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. É muito simples e muito fácil eu pegar o aparelho e dar na mão do filho. Só que hoje em dia, não é mais o filho que vai para a rua, é a rua que vem para dentro da nossa casa, através da internet. Então, se você não monitora como é que seu filho usa essa internet, ele vai levar para a escola, ele não vai fazer as tarefas escolares, ele não vai acompanhar e não vai saber como usar de forma responsável a internet. Então, eu até trouxe aqui... Aliás, a OAB tem um trabalho muito bacana, né? Lançou uma cartilha. Na verdade, a OAB fez uma parceria com o Comitê Gestor da Internet, que é o CGI, né? E eles fazem muitas cartilhas e dão muitas orientações, que é essa cartilha aqui. Eu queria pedir para um dos nossos câmeras pegarem a cartilha. Pode ser você, Nácio? Eu trouxe uma para você. Ah, eu quero. Tá? Uma para o Rafael. Rafael, vou te passar. E trouxe um para algum câmera para ter. Qual de vocês tem filho? Pode vir pegar. Anderson, vem cá, Anderson, vem pegar. Vem, pode pegar, eu vou estar deixando aqui, ó. Internet com responsa. Internet com responsa. Bem na linguagem. Ó, você promete que você vai ler, né? Vai ler, vai mostrar. Você vai ler e vai mostrar para os seus filhos. Tá bom, obrigado. Como começou isso? A OAB, o Comitê Gestor, tem esse interesse de disseminar essa responsabilidade de uso da internet, né? Dentro da cartilha, inclusive, tem até um menorzinho aqui, que ele é mais abrangente, né? Ele é mais reduzido, né? Mas qual é a ideia disso daqui? Levar o conhecimento. Então, quando chega na sua mão, sua filha vai olhar, vai falar, mãe, que legal, posso levar para a escola vai olhar. Quer dizer, da mesma forma que virtualmente disseminam desinformações, nós estamos tentando disseminar realmente a informação de como utilizar a internet com responsabilidade. Eu vejo, só rapidinho, eu passo isso em casa, eu tenho duas meninas, né? A Nathalie sabe, uma de 4, uma de 3, agora a Isabela está até assistindo o programa, e elas veem direto ali o iPad, o tablet, não é? E elas já sabem. Sim, a Luísa desbloqueia meu celular para entrar no YouTube e ver desenho de massinha, né? Mamãe, quero ver desenho de massinha. E às vezes ela tá vendo, vem a mensagem do WhatsApp, ela já põe o dedinho e sobe, ela já sabe. E a criança não sabe. Eu já aprendi até com ela ali. Mas ela sabe, Valéria, ela olha ali e fala, isso aqui é besteira, né, papai? Isso aqui é besteira, né, mamãe? Porque tem a besteira até no desenho delas, né? Então tem a Ariel, não sei mais o quê, e tem ali alguns desenhos que são inadequados, que não acrescentam nada. Exatamente. Então elas mesmas já sabem
sabem que aqueles desenhos que são fakes ou que não agregam nada são besteiras, elas não podem ver. Mas para isso a gente precisa monitorar. É lógico. A gente está sempre ao alcance ali, olhando para evitar. E eu aconselho, embora a cartilha possa ter até um aspecto infantil, tá? Essa aqui é o que vem dentro, né? Ela não tem uma característica infantil, tá? Ela traz muita informação importante que eu acho razoável que todos nós dessemos uma olhada. Vocês vão ver, por exemplo, o uso de senha, como é que faz para a gente poder modificar a senha. As crianças hoje já usam e-mail, a comunicação é dessa forma, né? A criança hoje em dia, se um pai não monitorar, ela está fazendo compra na Apple Store, né? Ela já tem um cadastro de cartão de crédito. Então, você só conhece na hora que chega a fatura. Então, vê a importância de que não é somente monitorar a criança, é a gente entender como é que funciona a fraude, como é que vem, como é que ela chega e como é que a tecnologia pode ser usada para uma finalidade de bem e como ela pode ser utilizada para uma finalidade, né, ruim. A gente tem pouco mais de 4 minutos e, como eu prometi, eu queria falar um pouquinho sobre esse mercado financeiro também digital. O Banco Central ontem, inclusive, emitiu um alerta com uma preocupação que o Bitcoin se transforme em uma bolha em virtude aí de suspeita de criação de esquemas de pirâmide, né? O Bitcoin, ele é uma moeda segura? Veja, falar que o Bitcoin é seguro, eu vou estar pecando. E falar que ele é inseguro também, né? Então, eu não posso, o banco, nós não podemos dizer, ele é utilizado em mercado imobiliário, em uma série Virou uma realidade já. Né? Agora, a questão o Bitcoin, ele transita, por que ele é Bitcoin? Porque ele é virtual. Sim. Tá? Então, ele transita numa região onde era antigamente, e ainda é usada, para fazer coisas horríveis, ilícitas, né? Então, o governo, o Bacen, que é o Banco Central, tem o seguinte entendimento, que ele não encontrou ainda um elo jurídico para reconhecer o Bitcoin. Isso por quê? Porque ele transita num ambiente que tem ilicitude, né? Então, como que ele vai regulamentar? Homologar, né? que essa moeda. Então, está em debate. Porque a pessoa fala assim, não, mas espera um pouquinho. Eu tive que fazer o imposto de renda e tive que declarar o Bitcoin. Espera. Quando você traz o Bitcoin para o mundo real, quer dizer, você faz o câmbio, ele já se transformou em moeda real. Então você aplicou lá, digamos, R$1.000 ou mil euros e você volta com 50, você ganhou dinheiro, concorda? Da onde veio esse dinheiro? Então, aí nesse momento, eu faço assim que eu estou pensando aqui o Dark Web. E aí vem para cá, óbvio que... Agora, a questão não é regulamentar isso daqui. Concorda que é meio complicado? E assim, a questão da pirâmide pirâmide é ilegal. Ilegal. É um esquema ilegal. Sim. Já tivemos casos aqui, inclusive na região, e que motivaram ajuizamentos de ações civis públicas, inclusive com comunicação ao PROCON, para que faça também essa divulgação e essa vinculação na grande mídia, não é? Inclusive para que os consumidores lesados, prejudicados, que aderiram, participaram da pirâmide, tenham os seus direitos resguardados e, eventualmente, na medida do possível também, serem ressarcidos disso. O problema é que são coisas Rafael, que demoram muito, veja você, se o governo ele reconhece a licitude do Bitcoin, ele vai assumir para ele todos esses problemas. Exatamente. Exatamente. E aí fica complicado. Então, realmente está sendo visto, eles estão ainda com cautela, alguns países reconhecem, mas isso não significa que nós tenhamos que reconhecer também. Sem dúvida. Bom, são exatamente 8h59, o pessoal lá do Twitter já disse que o meu tempo acabou. Eu gostaria muito de ficar aqui falando, porque eu acho que assunto tem quando a gente está falando de mundo virtual, comércio virtual, porque essa é uma realidade. Acho que agora a mensagem que fica é: tudo que você vive no mundo real, você hoje consegue viver no mundo virtual. A mesma cautela que você adota nas suas ações reais e palpáveis, adote também no mundo virtual. Valéria, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação no nosso programa. Bom dia para você também. Muito obrigada pela... E olha, parabéns, ela está de rosa, sim, viu, gente? Esqueci de falar. Nós estamos no Outubro Rosa. Outubro Rosa, eu vim de propósito. Bom Dia Baixada está a toda semana falando sobre a importância da prevenção. Não existe outra forma de você vencer o câncer de mama e outros tipos de câncer a não ser se prevenindo.
Rafael, muito obrigada também pela tua participação, sempre muito bom ter você aqui na bancada. Eu que agradeço, é sempre uma honra, um prazer participar e eu tô já no Novembro Azul. Exatamente. Então fechamos aqui, eu e a Valéria, não é? Já no Novembro Azul, que é a parte do cuidado masculino aí. Um grande abraço, um prazer participar. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã.